E nesse momento eu passo a palavra ao nosso relator para que ele possa fazer uso aí do tempo em suas considerações. Boa tarde, secretário Adriano. Boa tarde, vereador. Eu inicio te sugestionando, se você achar por melhor tirar sua máscara para falar, você está distante demais, está com álcool na tua frente, fica à vontade. Tá bom, obrigado. Para as pessoas se fazerem melhor para te ouvir, para te entender, vi até a questão que estava embaçando o seu óculos. Fica tranquilo, a gente está respeitando todas as determinações da vigilância sanitária. Obrigado. Você iniciou praticamente o contrato do transporte coletivo em nossa cidade como secretário. O contrato ocorreu em 2012, em 2013 você assumiu. Eu queria que você me dissesse e explanasse de forma muito sucinta, muito breve, se houve um planejamento para que o trabalho do transporte coletivo fosse executado durante a sua gestão. Vereador, quando eu assumi a Secretaria de Transporte e Trânsito, o contrato já estava rodando, né? Então, o planejamento, linhas de ônibus, extensão, como isso deveria funcionar, ela já estava colocada, né? Me coube ver naquele momento se aquilo era mais adequado ou não, se precisava ter algumas alterações dentro do funcionamento do sistema ou não, para atender a necessidade das pessoas. Até porque, como eu disse na minha explanação inicial, no meu entendimento, o contrato feito entre o município e as empresas que operam o transporte levou em consideração apenas o equilíbrio do sistema, por não existir nenhum recurso público investido na política pública de transporte coletivo. Ok. Referente, você está falando aqui, o equilíbrio financeiro. Sim. Existia algum subsídio, alguma forma desse reequilíbrio naquele momento? Não, nenhum. A questão das publicidades nos ônibus e nos terminais. Para onde iriam esses valores? A publicidade que era feita atrás dos ônibus. Atrás dos ônibus para a empresa. E esses valores não iriam para cofres públicos? Não. Qual era o destino desse valor? O que a empresa fazia com esses valores? Dentro do contrato, elas poderiam explorar parte, né, dessa publicidade. 50% era para a prefeitura e 50% para eles. Dentro do contrato, parte da publicidade. E a prefeitura poderia explorar ou não a outra parte. Ok, mas no teu entendimento, essa publicidade que gerava receita, ela nada tinha a ver com um possível reequilíbrio? Não, e não tem nada a ver com a composição de preço da tarifa também. Isso não entrava na planilha. Por qual motivo que não entrava? O senhor sendo gestor naquele momento daquela pasta? Porque isso era uma receita extra. Entende? Isso não entrava na planilha. Por exemplo, eu tenho uma receita de tanto no ano, isso diminui tanto o meu custo, então na divisão do número de passageiros que entra no transporte público ao longo do ano, o valor da passagem é X. Então isso nunca entrou na planilha da composição do custo da tarifa, mas essa receita existia porque era para empresas terceiras, né? Algumas vezes a publicidade sim era feita para a própria empresa, algumas para a prefeitura e outras para empresas terceiras. Aí a gente não tinha esse controle. A própria empresa quem controlava. O senhor não entende que esse valor poderia sim ir para um possível reequilíbrio? Deveria estar constando, sim. Ok. Na sua gestão, quem eram os teus gestores, diretores do transporte, os gestores de contratos, fiscais, e se existiam fiscais? Quem eram as pessoas? Sim, os diretores acho que já foram convocados aqui para serem ouvidos, né? Sim. São nominados, está na nomeação, né? Está lá todos os nomes deles. Os fiscais que a gente trabalhava eram com os fiscais que eram disponíveis, que não necessariamente eram fiscais de carreira. Fiscal de carreira, acho que só existia uma na secretaria, mas nós fazíamos o serviço de fiscalização com outros servidores. Terminal Central, Terminal Afonso Pena, a Secretaria de Transporte não atende só o transporte público, né? É o transporte individual de passageiro, o táxi, à época, deu muito trabalho, né? Estavam numa fase de transição também, o transporte escolar. Então, a gama de atividades da Secretaria, do Departamento de Transporte, ela iria além do próprio transporte coletivo. Então, nós fazíamos, sim, as fiscalizações com as pessoas que nós tínhamos disponíveis e não necessariamente fiscais por concurso. E quando o senhor assumiu a pasta em janeiro de 2013,
Como era o departamento de trânsito, de transporte? Tinha funcionários suficientes? Se eu falar que tinha, eu vou estar mentindo. Nunca tem, né? A gente sempre está atrás. Até, vereador, se me permitir, eu tenho uma observação a fazer, meu ponto de vista a fazer em relação a essa questão da fiscalização, ok? Eu acho que o ponto da fiscalização nem é o mais importante aquele que está dentro do terminal ou dentro do ônibus. Essa é a minha avaliação. Por quê? Porque nós tínhamos um canal direto com o usuário, na época em que eu estava à frente da secretaria, que o meu maior fiscal, em relação ao horário, em relação à lotação, em relação à condição do ônibus, era o próprio usuário. Então, nós recebíamos muita ouvidoria, reclamação, quando tinha isso, e nós atuávamos e notificávamos as empresas sobre aquele fato específico e íamos em busca de entender e se era verdade ou não. E qual era esse canal? Era o próprio telefone. Nós tínhamos um telefone divulgado em todos os ônibus, né? Nós tínhamos os cartazes divulgando em todos os ônibus obrigatoriamente o telefone que era para fazer essa... E quais eram os desdobramentos dessas informações de irregularidades? Notificação da empresa e buscar solucionar com os nossos responsáveis e os responsáveis da empresa o problema. Nesse momento, o senhor notificando as empresas buscavam corrigir eventual irregularidades? Todas elas. Naquele momento, o transporte não estava tão caótico quanto hoje? Não. Ele funcionava relativamente bem naquela época. O grande problema do transporte naquela época era o cartão. Tá, o senhor tem conhecimento do contrato 270, 271 de 2012? Tenho, eu li todos eles. O senhor chegou a ler ele? Todos eles, antes de eu assumir a secretaria. E esse contrato, o senhor Posso não lembrar de tudo que você for me perguntar. Tudo bem, mas a grosso modo, a gente entende que já passou um tempo que o senhor assumiu a secretaria. Esse contrato com poucas laudas, ao teu entendimento, ele possui informações relevantes, importantes, e está ali todas as necessidades para um bom funcionamento do transporte coletivo? Vereador, o contrato que eu li não era um contrato de poucas laudas. O que nos mandaram aqui é esse aqui que também está no portal da transparência. Não, 270, contrato não. 270 2012. O contrato após licitação não era um contrato com poucas laudas. Não, pode ser os seus anexos, documentos de veículos. Eu falo o contrato com sim, cláusulas. O contrato inicial, depois da licitação, feita a síntese, ok. Sim. Mas ele tem muita descrição, muitas especificidades dentro do próprio contrato. E o senhor acha que aquele contrato era um contrato relativamente suficiente para que tivéssemos, então, um serviço de transporte coletivo bom na nossa cidade? Não. Quais? Não, é porque eu vou repetir, eu acho que o contrato foi feito em cima de uma situação pré-existente do transporte para se manter o equilíbrio financeiro da operação, né? Porque quem paga a conta do transporte público em São José é o usuário. Não existe uma política pública do transporte coletivo. Não existe. Política pública tem que ter investimento. E no transporte coletivo de São José nunca existiu investimento. Sim. A questão é quais eram as penalizações por eventual descumprimento de alguma dessas cláusulas? Bom, elas variavam, né? Variavam de acordo com a gravidade, né? Que eu me lembro. Então, por exemplo, a questão de horário, lotação, carro, isso era notificação, conserta, resolve o problema, né? E não se faça de novo. Então, na minha gestão, não teve, que eu me lembre, nenhuma outra notificação mais grave. Então não teve nenhum procedimento administrativo? Não teve nenhum procedimento administrativo, porque todas as situações foram resolvidas dentro de notificação e responsabilidade das empresas. E a idade da frota, a vida útil da frota, como estava? Todas elas dentro. É até uma coisa que já me questionaram isso antes, né? Existe um processo administrativo aberto hoje na prefeitura. Na época que eu estava à frente da pasta, existia no nome da empresa 3 veículos que estavam fora do prazo de serem reservas, mas eles não rodavam. Por quê? Porque a empresa pode ter quantos veículos eles quiserem no nome dela. Ela só não pode pôr para rodar nas linhas do transporte público, né? E isso não acontecia. Entende? Então, eles têm os ônibus que estão fora do prazo de validade para rodar, mas eles não podem colocar para rodar.
né? Antes serviam como reserva, passou do prazo, não podem ser mais reserva, agora isso não tem nada que impeça eles de ter o veículo lá para usar para qualquer coisa, né? Tudo Eles bem. podem locar e tal. Ok, então agora a gente partindo para relação aos encargos fiscais e trabalhistas das empresas. O teu gestor fiscalizava isso com frequência? Sim. FGTS e INSS. Não tinha um momento de fiscalização do FGTS, porque todas as outras prestadoras de serviço da prefeitura, a hora que você fatura o serviço, fatura o produto, você necessariamente precisava apresentar. Então, isso uma vez por ano, né, na questão da tarifa, se levantava a documentação. E nessa situação que não era a prefeitura que efetuava o pagamento, e sim os passageiros. Então, os passageiros, não havia fiscalização. Não Mesmo existe. ela sendo uma concessionária, tendo a obrigação... Isso aí, não havia fiscalização. A fiscalização acontecia só na virada, quando solicitavam reajuste de tarifa técnica. E nessas fiscalizações, quais eram as percepções? Havia irregularidade? Não. Na tua gestão, não. Documentação apresentada, não havia irregularidade. Tá. Você tinha acesso às informações de quantidades de usuários e valores recebidos pela empresa VEM? Acesso aos relatórios? Se era da VEM, como era, eu tinha acesso aos relatórios, formulados pelas próprias empresas. E como eram feitos e entregues esses relatórios ao senhor? Eles acho que protocolavam isso. Chegava, entregavam na secretaria, a secretaria levava ao meu gabinete esses relatórios em relação à quantidade de passageiros, eram mensais. Nós começamos a cobrar já no início mensal. No início do mandato não mandavam, e depois eu comecei a cobrar esses relatórios mensais. E como eram esses relatórios? Como que era feito esses relatórios? Eu recebia impresso. Sim, mas o que era? Uma planilha de Excel? Tipo uma planilha. Sistema, vereador. Era um sistema. Qual sistema que era? O sistema deles. Controle, eu não sei se você quer perguntar isso, mas se quiser eu já posso adiantar isso, vereador. A prefeitura, por isso que eu estou dizendo, que eu não acho que a fiscalização de horário, essa de terminal, essa de dentro de ônibus, seja mais importante, dentro de uma fiscalização do sistema. A prefeitura não tinha um controle, como não tem um controle do número de passageiros que se utilizam do transporte público. O relatório e o controle é feito pela empresa ou pela bilhetagem eletrônica que é o VEM. E as empresas hoje alegam que a sua saúde financeira não está bem, por conta desse desequilíbrio financeiro. E como nós podemos atestar e entender se realmente essas informações são fidedignas, se não existe um controle? É só através de uma auditoria, que aí vai envolver algo muito maior, né? A auditoria, se você constata que tem algo errado, não foi o nosso caso, constata que tem algo errado, você tem que fazer uma auditoria dentro da empresa. Nós não conseguimos esses dados fora da empresa. E não temos ferramentas nem acesso aos sistemas da empresa. E além da auditoria, qual outra sugestão o senhor daria para que esse problema do desequilíbrio financeiro fosse solucionado? Bom, a primeira situação é passar o raio-x, tá? É isso que eu estou te falando. Fazer uma auditoria, um grande movimento, uma auditoria especializada, que vai levantar todos os dados necessários da composição de preço e acompanhar se esses dados são fidedignos. Um exemplo, quantidade de óleo diesel gasto. Faz parte da composição de preço da tarifa. Está lá, é um item. Quanto gasta de óleo diesel? Cada ônibus consome quanto por quilômetro rodado? Por ônibus. Quanto gasta? Quanto eu pago na compra desse óleo diesel? Tem que fazer uma auditoria bem específica. Esse é um item. Secretário, se me permite, mas como que vai acontecer uma auditoria de 2014, 15, 16, 2013? Porque tem que ter número de passageiros. Então, falar em auditoria aqui não vai resolver. Como? Não entendi. Porque, como que nós vamos falar, precisa fazer uma auditoria, né? Aí, nós vamos pegar dados que as empresas forneceram para nós e entregaram lá atrás. Como que você vai realmente evidenciar? Não, chovendo molhado. A questão, por isso que eu digo, né? Nós não temos condição de fazer isso.
Precisa ser muito específica. Numa questão muito técnica e muito específica. Nós não temos condições. Não acho que a CPI vai lá e vai fazer uma auditoria dentro da empresa e vai buscar esses dados. Não, vereador. Não pode. Tem que ser especializada. Uma auditoria especializada. Eu só estou colocando alguns dados que podem... Eu não estou falando que está errado, que ela está... Eu não estou aqui dizendo isso. Que ela está dando a informação de maneira errada, né? Não, eu estou dizendo que para nós passarmos um raio-x em relação ao exatamente se existe um desequilíbrio financeiro, hoje eu acredito que exista, tá? Um desequilíbrio financeiro, nós temos que levantar a este nível de situação. Até porque existe uma confusão, né? Vocês sabem, mas a empresa hoje, a Autoviação São José, e acho que ela opera direitinho, sabe? Eu acho que é uma empresa séria, presta um bom serviço. Ela também, a autoviação também é parte do transporte metropolitano. Sim, eu acho que outros vereadores irão fazer essas mesmas perguntas e vão indagar essa questão, secretário. Eu só vou agilizar a minha parte, porque senão vai encerrar, não vou conseguir finalizar. Referente aos créditos de passagens no cartão Vem, o senhor sabe me dizer qual era a validade desses créditos dentro do cartão Vem? Deixa eu tentar me lembrar. Ele tem um prazo de validade, não era um prazo de validade tão longo assim, não. Não me lembro se era 3 ou 6 meses. Mas ok. Assim, E quando vencia esses valores, para onde iriam os valores? Iria para o cofre público ou ficava no caixa da empresa? Caixa da empresa. E nós não temos controle. Isso que entendo. O município não tem acesso a isso. Eu estou te fazendo essas perguntas para a gente entender para onde iriam esses valores. Caixa da empresa. A mesma coisa quando uma empresa acreditava valores no cartão Vem e por algum motivo desligava aquele seu funcionário e sobrava o valor dentro do cartão Vem. Para onde iriam esses valores, já que nem a empresa e nem o funcionário utilizou esses valores? Sim, acredito que para o caixa da empresa. E ninguém sabe qual o caminho desses valores. Não se sabe porque aí é uma questão interna da empresa, né? E os valores que não eram utilizados também não se sabe. Ok. Presidente, eu agradeço o tempo me concedido. Obrigado, secretário.